Varinha mágica. Eleição do ladrão transforma orçamento secreto em emendas de relator. Mídia que antes acusava Bolsonaro de esconder emendas parlamentares, agora trata a destinação desses recursos como articulação entre os poderes. Esse Bolsonaro faz milagre, né? De uma hora para outra, tudo se transforma. Na verdade, sempre foi emenda de relator, né? O presidente não tem poder nenhum sobre isso, né? Eles sabiam disso durante todo o processo eleitoral. E foi feito esse estelionato eleitoral para tentar colocar no Bolsonaro, para igualar os dois candidatos na corrupção. Não há uma corrupção sendo investigada no governo Bolsonaro. E aí, para botar um ladrão condenado, com mais de 3 mil provas, condenado em 3 instâncias, né? Condenado por um juiz de primeira instância, 3 juízes desembargadores concursados de segunda instância, mais 5 desembargadores da terceira instância, no Supremo Tribunal de Justiça, STJ, por unanimidade, em função das 3 mil páginas com prova. Eles queriam igualar isso, criando um fato, uma narrativa mentirosa de que o Bolsonaro tinha um esquema de corrupção num orçamento que nem era administrado pelo presidente da República. É um orçamento que foi aprovado no Congresso pelos congressistas, que tem a administração do relator, às vezes um da Câmara, um do Senado, em alternância nos anos, e que ele destina ao gosto dele, do relator. Nada a ver com o governo. Ao governo simplesmente cabia destinar o recurso e fazer a fiscalização através do Tribunal de Contas, onde foi constatadas as falcatruas. Não. Né? Algumas falcatruas já estão sendo investigadas, mas causadas pelos parlamentares que destinaram para os municípios em conluio com os prefeitos que estão executando as obras. Nada a ver com o governo federal, que foi só o responsável pelo pagamento e pela fiscalização. Não, perceba o nível de absurdo da mudança de comportamento da mídia, e eles já faziam isso antes da eleição do ladrão. Teve uma denúncia de que alguns tratores haviam sido comprados, superfaturados. E eles anunciaram que era o tratoraço do Bolsonaro, que eram as emendas do relator, chamado orçamento secreto. Quando descobriram que esse tratoraço tinha sido feito por parlamentares do PT, essa corrupção, eles tiraram o assunto, não houve mais falar do tratoraço. Sumiu. Aí, o PT derrubou o veto do Bolsonaro, porque quando teve a votação, o Bolsonaro vetou o tal da emenda do relator, o orçamento secreto. O PT votou para manter o orçamento secreto. Ontem, o Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, tem muitos mineiros nos assistindo aqui, ele é um histórico militante petista, ele é deputado há muito tempo, defendendo o fim da emenda do relator, dizendo que não se pode dar para um parlamentar mais poderes do que os ministérios com obras estruturantes. Agora mudou o discurso de uma hora para outra. Para ver o absurdo. Faltou, se a mídia não fosse corrompida e não estivesse a serviço da eleição de um ladrão, ela teria liquidado com esse assunto no seguinte aspecto. As emendas de relator, elas foram criadas justamente porque não tem o toma lá da cá durante o governo Bolsonaro. Esse é o grande diferencial. Essas emendas foram criadas para eles terem um toma lá da cá entre eles. Como durante o governo Bolsonaro eles não conseguiam negociar nada além do que a lei dizia ou obrigava o governo federal a pagar, que são 15 milhões
de reais para cada parlamentar, no direito de emenda, o governo destinava esses 15 milhões que era obrigado por lei, e nem um centavo a mais. O que os parlamentares, acostumados com a corrupção, fizeram? Criaram esse orçamento como uma forma de pegar esses 17 bilhões do governo federal para eles se dividirem. Aí sim, um toma lá da cá entre os parlamentares. Nada a ver com o governo federal. Eles criaram isso justamente para tirar o dinheiro do governo federal e eles conseguirem fazer esse jogo, né, de interesse e de, quem sabe lá até, de corrupção. Mas não tinha nada a ver. Isso era só uma comprovação de que com o governo Bolsonaro não tinha esse toma lá da cá. Só que a mídia escondeu isso do eleitor. O pior, fez parecer que isso era uma corrupção do governo federal. Né? Então, a gente passou assim, a gente viveu um estelionato eleitoral. As pessoas foram proibidas de dizer que um ladrão era ladrão. É um fato histórico. As pessoas foram proibidas de dizer fatos históricos. O ladrão esteve preso durante 2 anos e as pessoas foram proibidas de dizer que ele esteve preso. É história. Eles reescreveram a história. Eles podem tentar de tudo que for jeito, não vão conseguir apagar, eles não vão voltar atrás, ele não vai sair da cadeia lá atrás. Ele foi preso, ele é um ex-presidiário, ele é um ladrão, ele roubou. Eles proibiram de colocar nas redes sociais uma foto com o boné do CPX. Quando o cara botou, ele usou o boné do CPX. Como é que vai... Quem tinha que optar por aparecer com o boné do CPX ou não, era o candidato. Ele usou o boné e foi proibido das pessoas divulgarem a foto dele usando o boné. Ele disse coisas graves durante a campanha e o outro lado foi proibido de repetir o que ele disse. O que ele disse. É inacreditável o que aconteceu nesse processo eleitoral. É aí que está. É essa soma de coisas que deixa toda a população indignada. É por isso que tem esses milhões de pessoas. Se a gente somar em cada cidade as pessoas que estão na rua, tem milhões e milhões de pessoas na rua indignadas com todo esse processo. Não é só a contagem de votos. Não, é o processo eleitoral em si, é todo o processo eleitoral comprometido.